Meu amigo vascaíno, o adversário tá definido? O Vasco da Gama vai encarar o Independente Del Valle na repescagem da Copa Sul-Americana. É isso mesmo. A Sul-Americana já tem o primeiro confronto do Vascão desenhado e não vai ser moleza, não. O jogo de ida será nas alturas do Equador, com a partida acontecendo entre os dias 15 e 17 de julho. A volta está marcada para a semana seguinte, entre os dias 22 e 24, e aí sim no nosso caldeirão em São Januário. Essa repescagem acontece porque o Vasco terminou a fase de grupos em segundo lugar no grupo G. Isso não garantiu vaga direta nas oitavas de final. E o azar é que o Independente Del Valle vem da Libertadores como um dos melhores terceiros colocados. Um confronto de peso entre dois times que têm história e camisa. O detalhe que preocupa é a altitude. A cidade onde o Del Valle manda seus jogos fica a mais de 2.800 metros acima do nível do mar. Isso pesa, meu amigo, e o Vasco vai precisar se preparar muito bem fisicamente para encarar esse desafio, mas tem um ponto positivo: o segundo jogo será no Rio de Janeiro, e isso pode fazer toda a diferença. E vamos combinar, né? Apesar de ser um time encardido, o Independente não é nenhum bicho-papão. É um adversário duro, sim, já eliminou o Flamengo e São Paulo em finais continentais, mas dá pro Vasco passar. E mais se passar, ganha moral demais. O Del Valle ganhou 2 Sul-Americanas recentemente e uma Recopa, ou seja, é uma equipe cascuda. Mas vencer um time desses colocaria o Vasco num outro patamar de confiança. E aí nas oitavas sim começa a pensar em título. Já na Copa do Brasil a história é diferente. O Vasco está garantido nas oitavas e vai conhecer seu adversário também na segunda-feira, dia 2 de junho, às 3h30 da tarde. E aqui o bicho pega porque o sorteio é livre. Pode vir qualquer um dos outros 15 classificados? Tem de tudo. Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro. E até surpresas como CRB, CSA e Retrô. Sorteio é sorteio, então é cruzar os dedos e torcer para não pegar logo de cara um dos favoritos. E tem mais notícia quente, torcedor: o volante Jair vai continuar no Vasco. A decisão está tomada pelo menos até o fim de 2025. Ele, que chegou a ser cotado para sair, inclusive foi oferecido ao Ceará, agora virou peça importante no elenco do Fernando Diniz. A situação deu uma reviravolta total. Jair, que nem era titular, agora deve ser usado com mais frequência, principalmente com as suspensões e lesões do elenco. E amanhã contra o Red Bull Bragantino é bem possível que ele entre novamente como titular, já que o Galdames está fora por suspensão. E tem um detalhe importante: se o Jair jogar essa partida, será o 7º jogo dele no Campeonato Brasileiro, e isso impede que ele seja negociado com outro clube da Série A nessa janela? Ou seja, jogou, ficou. Diniz gosta muito do futebol dele e deixou claro que conta com o volante para a sequência da temporada. Então, pelo menos nesse momento, Jair segue como jogador do Vasco. Agora vamos falar do garoto que tá chamando a atenção geral, Raí. Ou melhor, Ryan. O menino é simplesmente o grande nome dessa nova fase do Vasco. Desde a chegada do Diniz, ele virou titular absoluto e já é o segundo maior goleador da equipe, com 2 gols em 5 jogos. Mas não para por aí ao líder em finalizações no gol, em dribles certos, está voando. E claro que o mercado europeu tá de olho. A bola da vez é o Chelsea, atual campeão da Conference League. O clube inglês estaria preparando uma proposta entre 15 e 20 milhões de euros para levar o garoto ainda antes do Mundial Sub-20, onde ele provavelmente será convocado. O Chelsea quer se antecipar com medo de que o Mundial valorize ainda mais o atleta. E faz sentido. Se hoje o Ryan já vale quase 130 milhões de reais, imagina depois de uma boa campanha com a seleção. Mas tem um problema para eles: Fernando Diniz não quer perder o garoto agora. Ele acredita que Ryan tem muito mais a mostrar, que ainda não chegou nem perto do seu auge, e que vender agora seria um erro. Um erro que pode custar caro no futuro, porque esse menino tem tudo para render uma venda histórica, talvez a maior da história do clube. E olha só, meu amigo, se o Vasco já está pensando em faturar alto com o Ryan, é porque o menino está mostrando bola de gente grande. E isso num time que ainda está em formação, passando por transição de treinador, com pressão em cima e tudo mais. Ryan tem se destacado mesmo com toda essa turbulência. O Chelsea, segundo informações que circulam nos bastidores, teve o interesse despertado depois de uma análise feita pelo scout brasileiro Alisson Marins, que repassou o relatório para o chefe de olheiros internacionais dos Blues. A avaliação foi tão
Positiva que rapidamente chegou até a diretoria de futebol e mais ainda já teria até recebido o aval do técnico Enzo Maresca. Só que a diretoria do Vasco junto com o Diniz está decidida a segurar o garoto, pelo menos até o fim do ano. A ideia é que ele continue evoluindo, ganhe ainda mais projeção e só depois seja negociado com um valor que reflita de verdade o seu potencial. E convenhamos, se já tem clube europeu disposto a oferecer quase 130 milhões de reais, é porque vem coisa grande por aí. A torcida, claro, sonha em ver o Ryan brilhar primeiro com a camisa Cruz Maltina e só depois fazer história na Europa. Seria uma venda marcante do tamanho que o Vasco merece, depois de anos tentando se reestruturar financeiramente. Enquanto isso, o foco é total na partida contra o Red Bull Bragantino. O jogo é amanhã em São Januário e promete ser tenso brigado daqueles que exigem entrega do início ao fim. O Vasco precisa da vitória para seguir bem no Campeonato Brasileiro, ainda mais jogando em casa com o apoio da torcida. Fernando Diniz vai poder testar mais uma vez esse elenco que está começando a ganhar a sua cara? É o momento de ajustar, o time corrigir erros e tentar embalar de vez. Com a permanência do Jair, o crescimento do Ryan e a expectativa de um grande confronto contra o Independente Del Valle na Sul-Americana, o torcedor vascaíno tem muitos motivos para acreditar em dias melhores. O caminho é difícil, claro, mas o clube parece estar reencontrando seu rumo tanto dentro quanto fora de campo. O projeto esportivo está tomando forma, os jogadores estão sendo valorizados e o mercado está de olho. Agora é manter o foco trabalhar. Forte e, claro, contar com o apoio da torcida que nunca abandona. E falando em futuro, a verdade é que o Vasco começa a dar sinais de uma reconstrução que pode dar frutos. A permanência do Jair, por exemplo, mostra como o novo comando técnico está sendo ouvido. Diniz não chegou só para assumir o banco. De reservas, ele veio com ideias, com conceitos e, acima de tudo, com uma visão clara de quem ele quer por perto. Jair era um jogador que estava praticamente fora negociado nos bastidores com salário considerado alto demais e desempenho questionável. Mas bastou o Diniz bater o olho e dizer: esse aqui eu quero, que tudo mudou. O treinador, inclusive, já afirmou publicamente que o volante tem perfil para agregar ao elenco que acredita no potencial técnico e tático dele, e isso já muda completamente o cenário. E é assim que se faz uma reconstrução com decisões firmes com o comando. O mais interessante é que essa mudança de postura acontece ao mesmo tempo em que o clube começa a perceber que não dá mais para se desfazer de peças importantes sem o devido retorno esportivo e financeiro. O caso do Ryan é o maior exemplo disso. O menino estava com a saída praticamente engatilhada, o Vasco sinalizou ao mercado que toparia vender na janela e as propostas começaram a chegar. Só que Diniz segurou. Pediu, praticamente implorou para manter o garoto. E os números justificam. Ryan é hoje o jogador mais produtivo ofensivamente do elenco. Em 5 partidas com o novo treinador, ele já soma mais finalizações, mais dribles, mais presença na área e mais duelos vencidos do que qualquer outro jogador da equipe. E isso com apenas 17 anos? É uma joia que não dá para desperdiçar. E o treinador sabe disso. Por isso ele bateu o pé. E se já existia um interesse do mercado europeu, agora esse interesse virou obsessão. O Chelsea não está de brincadeira. O clube inglês está monitorando o Ryan com lupa e, segundo informações de bastidores, já tem até scout dedicado ao acompanhamento exclusivo do atleta. É um movimento estratégico? O Chelsea quer fechar negócio antes do Mundial Sub-20? Porque sabe que se esperar o valor, pode subir ainda mais. A oferta especulada gira entre 15 e 20 milhões de euros, o que dá algo em torno de 96 a quase 130 milhões de reais. Um dinheiro que resolveria muita coisa no Vasco. Mas, ao mesmo tempo, é uma venda que precisa ser muito bem pensada, porque a sensação é que o Ryan pode render ainda mais se for lapidado do jeito certo. E o Diniz acredita nisso. Ele falou abertamente em coletiva que vender agora é perder dinheiro, porque o garoto ainda não atingiu nem perto do que pode render. Ou seja, o Vasco tem em mãos uma mina de ouro, mas só vai extrair tudo se tiver paciência. Enquanto isso, a torcida segue ansiosa por reforços e, claro, por vitórias.
O jogo contra o Red Bull Bragantino é chave, não só pelos 3 pontos, mas pelo que representa nesse momento de transição. O Vasco precisa mostrar evolução, precisa apresentar um futebol mais consistente, mais ofensivo e principalmente mais confiante. Diniz vem tentando implantar seu estilo que a gente já conhece, posse de bola, triangulações e intensidade. Mas isso leva tempo. E tempo no futebol brasileiro é um luxo, ainda mais quando se trata de um clube como o Vasco, que convive com pressão constante e uma torcida que cobra, com razão, melhores resultados. E esse jogo tem um tempero a mais, em São Januário, diante da torcida que sempre transforma o ambiente em um verdadeiro caldeirão, e é nesses jogos em casa que o Vasco costuma crescer. Foi assim em outros momentos complicados e pode ser assim de novo. O elenco já mostrou que tem força, que tem jogadores capazes de decidir e que o trabalho está evoluindo mesmo que aos poucos. E não dá para esquecer que tem muito garoto bom surgindo. Além do Ryan, outros nomes da base estão começando a ganhar minutos a aparecer nas listas de relacionados, e isso mostra que o clube também está atento ao que produz internamente. Isso é fundamental. O Vasco precisa voltar a ser um celeiro de talentos como sempre foi. Outro ponto importante dessa nova fase é a postura da diretoria. O presidente Pedrinho já deixou claro que quer um Vasco protagonista que lute por títulos e que tenha uma identidade clara dentro de campo. E para isso precisa de estabilidade. Não adianta trocar de técnico a cada 2 meses, nem desmontar o elenco toda vez que aparece uma proposta. O torcedor cansou de ver isso acontecer. Jogadores saindo de graça, promessas indo embora, antes de renderem o que podiam, técnicos chegando e saindo sem tempo para trabalhar. A permanência de peças como Jair e Ryan mostra que talvez agora a mentalidade esteja mudando. E isso, meu amigo, é o primeiro passo para um futuro mais sólido. Claro que ainda tem muito a ajustar. O time ainda sofre defensivamente, ainda tem dificuldades para propor o jogo fora de casa e precisa encontrar um equilíbrio maior entre ataque e defesa. Mas o caminho parece ser esse. A Sul-Americana e a Copa do Brasil são 2 grandes oportunidades de mostrar força. Passar pelo Independente Del Valle não é tarefa fácil, mas também não é impossível. E avançar de fase pode ser o empurrão que falta para a temporada decolar. Já na Copa do Brasil, o Vasco entra direto nas oitavas sem repescagem e pode pegar qualquer adversário. Vai depender do sorteio? Pode vir um duelo duro logo de cara ou um confronto mais acessível, mas o importante é estar preparado. E esse preparo começa agora com jogos como esse contra o Bragantino, onde a equipe precisa mostrar maturidade, organização e vontade. A verdade é que o torcedor vascaíno está cansado de promessas. Ele quer resultado, mas também sabe reconhecer quando há trabalho sério sendo feito. E o que dá para ver hoje é isso: um treinador comprometido, uma diretoria mais ativa e um elenco que, mesmo com limitações, mostra evolução. A chegada de reforços pontuais pode ajudar ainda mais. E quem sabe até o fim da temporada o Vasco volte a brigar por algo grande? Não é sonho, é possibilidade. E com o apoio da torcida que nunca abandona tudo, se torna mais viável. Então fica ligado, vascaíno, porque o que vem por aí pode marcar uma nova era no clube. A base está sendo valorizada, os jogadores importantes estão ficando e o comando técnico parece ter autonomia para decidir. Tudo isso junto pode ser o início de um Vasco mais forte, mais competitivo e quem sabe vencedor de novo. O caminho ainda é longo, mas o primeiro passo já foi dado. Vamos que vamos, porque o gigante da colina está acordando. E quando acorda, ninguém segura. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima na Gávea parece ter azedado de vez. Nos últimos dias, o que circula pelos bastidores do futebol carioca é um rumor que, se confirmado, promete mexer profundamente com o cenário esportivo do Rio de Janeiro. Pedro, atacante do Flamengo, estaria de saída do clube e com um destino surpreendente: o arquirrival Vasco da Gama. Segundo informações que começaram a ganhar força nos corredores do futebol, a relação entre o camisa 9 e a diretoria rubro-negra teria se desgastado,
Após uma série de desentendimentos internos, culminando em uma possível ruptura. O principal motivo desse mal-estar ainda não foi oficialmente confirmado, mas especula-se que divergências sobre questões contratuais, tempo de jogo e até mesmo o estilo de comando da comissão técnica tenham pesado para que Pedro, um dos ídolos recentes do Flamengo, cogitasse mudar de ares. Fontes próximas ao atleta afirmam que ele estaria insatisfeito com a forma como vem sendo tratado, especialmente após episódios de substituições precoces e a preferência por outros nomes no ataque rubro-negro em momentos decisivos. Do outro lado da cidade, o Vasco, atento a qualquer oportunidade de reforçar seu elenco, teria iniciado conversas discretas para viabilizar a chegada do centroavante. Embora a negociação, caso exista, esteja sendo mantida sob absoluto sigilo, o burburinho nos bastidores aponta que o clube de São Januário estaria disposto a fazer um esforço financeiro significativo para contar com o atacante, que já demonstrou, em entrevistas anteriores, admiração pelo projeto de reconstrução Cruz Maltino. Nas redes sociais, a torcida do Vasco se dividiu entre a euforia e a incredulidade com a possibilidade de ver Pedro vestindo a camisa alvinegra. Já os flamenguistas demonstraram surpresa e, em muitos casos, tristeza diante da possibilidade de perder um de seus principais jogadores para o maior rival. A diretoria do Flamengo, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre o caso, adotando um discurso de normalidade, enquanto o staff do jogador também mantém o silêncio. Se a transferência realmente se concretizar, será mais um capítulo histórico na rivalidade entre Flamengo e Vasco, que já protagonizaram algumas das maiores disputas do futebol brasileiro. Por enquanto, tudo não passa de especulação. Mas o futebol carioca já está em polvorosa, com a possibilidade de uma das trocas de camisa mais impactantes dos últimos tempos. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.